de você. Globo Repórter. Oferecimento Caixa. Pensou em poupança? Pensou Caixa. Quem poupa tem. Boa noite. No programa de hoje, a exuberância selvagem da Ásia. Você já ouviu falar em leões das árvores? Prepare-se para conhecer os macacos de Juba e um primata que brilha, o languro dourado do Butão. A nossa viagem vai atravessar um mundo secreto onde poucas pessoas já estiveram. Terra do panda vermelho. Vamos ver elefantes selvagens caçados a laço. Uma fantástica floresta de pedra e a beleza das plantações de arroz da China. Imagens espetaculares gravadas pela BBC nos documentários que o Globo Repórter exibe com exclusividade na TV aberta do Brasil. Começamos pela Índia, país que tanto encanta os brasileiros. Redemoinhos de nuvens pairam sobre a mata. Lá embaixo, nas profundezas da floresta, um homem imita o som de um animal e espera. É o guia que acompanha o naturalista Valmik Thapa. Os dois caminham em território de risco, atentos a cada movimento. Estão em busca de um bicho raríssimo. E finalmente ele aparece. Achamos os leões das árvores, comemora Valmik. O macaco juba de leão só é encontrado aqui nas florestas de monções do sul da Índia. Ele carrega não apenas a juba do leão, mas uma cauda cheia de tufos. Ao contrário dos outros macacos, estes não conseguem digerir folhas, se alimentam de frutas maduras, sementes e insetos. Às vezes, um ovo de pássaro, um filhote ou um esquilo. Por isso estão limitados às melhores regiões da floresta úmida, onde há comida o ano inteiro. Vivem em bandos pequenos e inconstantes. Apenas um macho com várias fêmeas e filhotes. Grupos bem menores que os de outras espécies de macacos. As fêmeas não reproduzem com menos de 6 anos de idade e geram apenas um filhote a cada 3 anos, 4 no máximo durante toda a vida. Restam provavelmente menos de 4.000 animais desta espécie. As florestas úmidas asiáticas foram dizimadas, ficaram espremidas nos últimos 2 séculos. Esta também abriga gibões, algumas vezes chamados de macacos cantores. Todas as manhãs, seus gritos ecoam pela floresta. Verdadeiros acrobatas. O gibão é o mais rápido entre os animais sem asas que circulam por estas copas, sempre em busca das árvores banhadas pelo sol. A 40 metros abaixo deles, um outro mundo se revela aos nossos desbravadores. Nas sombrias profundezas do solo, a vegetação rala facilita a circulação dos elefantes. Uma família inteira passeia pela mata,
aparentemente sem se dar conta do risco que corre. Uma naja real se aquece ao sol. Sua picada pode matar um filhote de elefante. E esta é das maiores. Elas chegam a medir 5 metros. Grandes o suficiente para se levantar e encarar um homem nos olhos. O breve encontro termina em paz. Os elefantes se refrescam sem sustos. As florestas úmidas são um paraíso para animais que deslizam, rastejam e saltam. Esta rã voadora, por exemplo. A água é a explicação para a infinita diversidade. Os pequenos animais surpreendem pela capacidade de se camuflar. São ágeis, rápidos na arte de enganar o predador. Mas a melhor camuflagem pode não funcionar. Com a pontaria mortal de um arqueiro, o camaleão atira em suas vítimas com a língua pegajosa. A evolução das espécies que habitam esse mundo perdido é mesmo surpreendente. Como entender os saltos dos lagartos voadores? Eles simplesmente miram e voam. Conseguem planar por 35 metros. E quando aterrissam, quanta eficiência! A vistosa asa delta que o sustenta no ar é recolhida em menos de 1 segundo. O voo dos grandes calaus malhados é outro espetáculo da selva indiana. Tão grande quanto os cisnes, estas magníficas aves lembram o nosso tucano. São comedoras de frutas, adoram figos, a base de sua dieta. Já os calaus cinzentos, menores, sofrem para engolir um fruto. Que desafio! As figueiras são generosas, permanecem carregadas o ano todo. Muitos animais dependem delas para sobreviver. São as verdadeiras árvores da vida. Atraem os mais graciosos pássaros e também mamíferos. Os langures pretos, por exemplo. E os esquilos gigantes de Malabar. Outro macaco, o capuchinho, também aparece para apanhar a sua parte. Exigente, o figo tem que estar exatamente no ponto. Os juba de leão também são seletivos, mas o fruto desprezado sempre encontra uma boca, lá embaixo. O javali selvagem aceita tudo que cai por perto. Agora, um veado se junta à festa e ele atrai mais alguém. Para um leopardo, nada melhor que uma vítima distraída. Seja um macaco, veado ou um javali. Ele se aproxima com passos macios, mas mesmo assim é descoberto. Quantos olheiros! O alarme foi dado antes de qualquer tentativa de ataque. Não era mesmo o dia do caçador. Em seus longos voos, os calaus espalham sementes. Algumas vão germinar e novas figueiras vão surgir na floresta. Esta é uma figueira estranguladora. Nasceu nos galhos altos de outra árvore. Uma semente caiu ali e germinou. À medida que começa a crescer,
Estranhas raízes aéreas descem em direção ao solo. Lá crescem, engrossam e apertam a árvore hospedeira num abraço mortal. As figueiras alimentam e abrigam muitos animais. E são especiais também para o homem. Isto pode parecer uma floresta, mas estou em pé sob a sombra de uma única árvore. É a maior figueira de Bengala do mundo, árvore sagrada, mas poderia ser um bosque sagrado, tão grande ela é. De toda a Índia, chegam peregrinos para visitar a figueira gigante. Sozinha, ela poderia cobrir 5 campos de futebol. É uma catedral viva. Até casamentos acontecem debaixo de seus galhos. As figueiras são mesmo especiais. A estranguladora pode não ser sagrada, mas é um ponto de encontro para os animais. As raízes espalhadas são uma espécie de armação para os brincalhões macacos juba de leão. Comida, abrigo, um lugar para relaxar e brincar. O que mais uma árvore pode oferecer? Picos que tocam as nuvens. Nosso naturalista aventureiro está agora na terra das cabras Tar de Nilgiri, também chamadas de cabras das nuvens. As montanhas aqui se elevam a mais de 2.500 metros. As mais altas quedas d'água da Índia deslizam nestas alturas alimentadas pela chuva. Aqui chove 6 meses por ano. Gaura, a maior vaca do mundo, também vive nestas florestas de monções. É época do cio. Cada touro traz para a disputa 1 tonelada de poderosos músculos. Os gauros podem ser enormes, mas algumas vezes são atacados por tigres. Não foi o que aconteceu desta vez. Na terra dos tigres, o animal que precisa de mais espaço para sobreviver é o elefante. 100 anos atrás, isto era uma floresta, habitat do elefante. O gosto dos ingleses pelo chá mudou tudo. Imensas áreas foram roçadas para satisfazer a sede dos estrangeiros. Hoje, os elefantes que ficaram acuados nas poucas áreas florestais atravessam as plantações de chá e podem entrar em conflito com os homens. Casas são destruídas, plantações são pisoteadas. Em outros lugares do mundo onde isso acontece, os enormes animais são eliminados. Não na Índia, que venera o deus Ganesh. Lá, o elefante é capturado e treinado para o trabalho. Tornam-se bichos extremamente apegados a seus tratadores, como se fizessem parte da mesma família, e ganham até comida especial, em porções tamanho elefante, naturalmente. No Ocidente, Walt Disney e Mowgli, o menino lobo, podem ter criado uma visão romântica dessa relação. Mas a realidade é bem diferente. Valmiki Thapar nos mostra agora uma das cenas mais tristes da vida indiana: a captura dos elefantes selvagens. Os animais já domesticados são usados na busca de seus parentes selvagens. E a captura é no laço.
Eles acabam de localizar um filhote macho. Começa a caçada. Na perseguição, ele se desgarra do seu grupo. Tem que ser laçado por trás da tromba. É incrível, mas o prisioneiro não parece ter percebido o que aconteceu. Ele se sente seguro ao lado do primo domesticado. O medo, a dor e a saudade virão mais tarde. Agora começa a tortura. As maneiras tradicionais são cruéis, de cortar o coração. Ele é amarrado e os membros ficam esticados durante dias. Longe da mãe e da família, ele se sente aniquilado, reduzido à escravidão. Ironicamente, esta cena acontece numa terra em que o homem e a natureza vivem em uma harmonia poucas vezes vista no planeta. Será que o delicado tecido que reúne mito, lenda e crença religiosa está se rasgando? Este é o paradoxo indiano. No mundo secreto que poucas pessoas já viram, um abrigo para o panda vermelho. Daqui a pouco. Oferecimento Caixa. Pensou em poupança? Pensou Caixa. Quem poupa tem. É sempre importante guardar um dinheirinho. Pensando nisso, a Caixa criou essa turma. Pensando nisso, a Caixa criou essa turma aqui. Aproveite o 13º e invista na poupança da Caixa. No depósito, você ainda pode ganhar um poupançudo. São lindas mesmo. Leva. Amor, lembra quando eu falei da Fernanda Lima pra você? Claro, todo empolgadinho. Tudo empolgadinho. Você lembra o que você respondeu? Himalaias. Quando e como surgiram as mais altas montanhas da Terra? Diz a lenda que nasceram de um violento embate entre deuses e demônios. O naturalista Valmiki Thapar escalou os cumes gelados para nos revelar que a verdade pode ser ainda mais incrível que a lenda. Há milhões de anos, ele conta, estas rochas eram parte do leito de um antigo mar. A Índia era uma ilha, levada pela correnteza em direção ao norte, até se chocar com a costa da Ásia. A colisão foi tão forte que empurrou e dobrou a crosta terrestre, formando a imensa muralha. E ao lado dela, o deserto de Ladakh, alto e gelado. Uma presença fantasmagórica assombra este reino de rochas. Raro, esquivo, sombrio, o leopardo das neves mantém alguns esconderijos seguros entre os picos mais altos. Nesta paisagem lunar, hostil e selvagem, cada penhasco parece guardar um monastério. Há mais de 1000 anos, o budismo envolveu estas montanhas e se instalou em cada cantinho da vida das pessoas. O homem compartilha a montanha com animais majestosos, como este ibex, a cabra selvagem do Himalaia. Patas firmes. Nos íngremes declives gelados, a agilidade é essencial para a sobrevivência.
O fantasma do frio está sempre à espreita. Por todo o Himalaia vagam animais selvagens que também servem de alimento para o leopardo. O baral ou carneiro azul é um deles. Como o inverno é difícil para esta espécie. As folhagens do verão desaparecem e eles precisam procurar raízes de ervas ou capim. Eles chegam a subir nas árvores em busca de comida. Do alto das montanhas, os rios parecem presos no gelo. Mas sob a superfície, a água continua correndo. O mergulhão espera por comida em um buraco no gelo. E a promessa de água também atrai os carneiros azuis do alto do penhasco. No inverno ressecado, eles não conseguem retirar umidade da comida. Mas o rio é um lugar perigoso, de fácil acesso para o caçador fantasmagórico. E ele deixa seu rastro de fome na brancura da neve. Do carneiro azul, restaram os ossos. O grande gato cinzento já se foi. O inverno dura muito. Mas em maio, a neve começa a derreter. E ela cobre de vida os vilarejos lá embaixo. O campo se transforma pela alquimia da água. Aqui praticamente nunca chove. As plantações dependem da neve derretida que escorre das montanhas. O Ladakh, acima dos 4.000 metros de altitude, tem alguns dos campos mais altos do mundo. A oeste, o planalto de Deosai, um oásis natural, terra das marmotas. E este é o momento em que elas saem das tocas para explorar o mundo de fora. Para os filhotes, hora de aprender. Até as brigas são um bom treinamento para a vida adulta. As marmotas têm muitos inimigos. Os leopardos, as aves de rapina e os ursos, especialistas em surpreendê-las quando elas cavam suas tocas. Mas hoje é dia de paz. Depois do período de hibernação, a família dos ursos encontra outras opções de alimentos. Esta é a região que fica atrás das montanhas, ao norte. No lado sul, o sol nasce numa terra muito diferente. Aqui, na entrada da geleira de Gangotri, o mais sagrado rio da Índia começa sua jornada em direção ao mar. Para os hindus, estes picos majestosos que envolvem a nascente do Ganges são as montanhas dos deuses. Os langures cinzentos, vegetarianos, aproveitam o banquete dos novos brotos de castanha da Índia. Na parte mais alta, uma planta se espalha por todos os lugares. Rododendros. As árvores são enormes. De março a maio, uma onda colorida varre a montanha. Entramos agora em território do Butão para conhecer um macaco muito especial. O langur dourado é parente do cinzento. Mas só existe aqui, isolado entre dois rios que abrem caminho montanha abaixo. Essa espécie só foi descoberta há 56 anos. Mas vamos deixar o Butão
acompanhar o voo desse abutre barbudo além das montanhas. Vamos agora conhecer um mundo secreto que poucas pessoas já viram. O naturalista Valmik Thapar nos leva ao lugar que considera a verdadeira terra do sol nascente, o ponto onde Myanmar, China e Índia se encontram. Arunachal Pradesh. Cobertas pela cerração, estas verdes florestas guardam a mais rica diversidade do Himalaia. Os fazões são os mais vistosos e coloridos moradores. Mas o que dizer do panda vermelho? Seu santuário fica no sudoeste da China, mas se espalhou pelos Himalaias e alcançou o Nepal. As matas do lado sul das montanhas têm sido um corredor para animais como ele. Pandas vermelhos quase sempre são solitários. Por onde passam, deixam um rastro, o cheiro produzido por uma glândula, uma forma de marcar território. Eles passam a maior parte do tempo no alto das árvores e são noturnos. Tivemos sorte de encontrar este durante o dia. Como seu primo, o panda gigante, ele adora brotos de bambu. Mas também come muitas outras coisas. Esquilos gigantes também habitam esse mundo secreto. E os gibões. As fêmeas são pardas e os machos pretos. Eles vivem em grupos familiares, um casal de adultos e até 3 jovens de diferentes idades. Que contraste! Do leopardo das neves aos gibões. E ainda estamos na cadeia do Himalaia. No eterno ciclo de nascimento e morte, homens e animais estão ligados de forma indissolúvel. E em nenhum outro lugar isso é mais verdadeiro do que nestas montanhas dos deuses, diz Valmik. Afinal, esta é a terra de um fantasma, o fantasma das neves. The Phantom of the Snows. China selvagem, a beleza das plantações de arroz e uma fantástica floresta de pedra. Veja a seguir. Por todo o sul da China, plantações de arroz a perder de vista. Na montanhosa província de Guizhou, não é diferente. A sala da família Song dá para os arrozais. Desde o início da primavera, uma janela está sempre aberta para que as andorinhas carregam lama para reparar os ninhos. Finalmente, depois de semanas de preparação, o dia é determinado. Primeiro, as mudas são tiradas das sementeiras e arrumadas em feixes para ser transportadas para si. Em pouco mais de 1 hora, o novo campo está semeado. Trabalho concluído, os aldeões. O plantio de arroz precisa de muita água, mas mesmo aqui, no chuvoso sul, há lugares onde ela é surpreendentemente escassa. Esta vasta região é famosa por seus grupos de montanhas, cônicas, como se fossem gigantescas caixas de ovos de cabeça para baixo, separadas por vales vazios e secos. Os montes Karst, de pedra calcária, definem a imagem do sul do país. Aqui vivem os chineses mais pobres. E na província vizinha,
Um labirinto de corredores e picos com pontas muito afiadas. A pedra calcária tem a estranha propriedade de se dissolver com a chuva. Por milhares de anos, a água foi corroendo e escavando a rocha. É claro que a mata petrificada virou atração turística. Este mirante natural, famoso, recebe 2 milhões de visitantes por ano. Os chineses têm orgulho de seus gigantes de pedra. Alguns ganham até nome. Adivinhem como este aqui é chamado? Que desafio! Atravessar a correnteza que viaja por baixo da terra. A salamandra gigante, o peixe que chora como um bebê. Daqui a pouco. Amanhece sobre os picos de Karst, em Guilin. Um espetáculo. Sobre as águas do rio Li, mais limpo da China, os pescadores já estão a postos. Confrontados com novas e competitivas técnicas de pesca, os homens do rio só mantêm esse ritual para entreter os turistas. 800 quilômetros ao norte do rio Li, a vasta área dos montes de pedra calcária termina. Um exército de lontras e a multiplicação da vida no rio sagrado. Veja a seguir. Elefantes lutam contra a força das enxurradas. Uma cena que se repete todos os anos nos rios que nascem das montanhas indianas. Agosto é o mês das monções. O ar úmido que vem do oceano se choca contra a barreira de gelo do Himalaia. E começam as tempestades, espalhando a devastação pelo norte da Índia e Bangladesh. As inundações matam centenas de pessoas a cada ano, mas também espalham a vida. Valmiki Thapar nos leva à reserva de Bharatipur, um lugar criado há 2 séculos por um marajá que inundou 20 quilômetros de terras. Ele queria atrair aves para a caça. Hoje é um santuário. Suas águas são recheadas de filhotes de peixes. Um berçário de dimensões impressionantes. Quando as chuvas acabam, uma nova onda de visitantes chega a Bharatipur. Conforme o inverno aperta nas regiões do norte, milhares de aves aquáticas migram para este pântano. Algumas vêm voando da Sibéria e do Ártico. E a reserva seria um paraíso para esses fugitivos se também eles não tivessem que lutar contra seus próprios caçadores. – 32 espécies de predadores patrulham o santuário. Quando vão à luta, a reserva vira um campo de batalha. Mas nenhuma cena é tão impressionante quanto a que vamos ver mais adiante, na planície alagada. O exército de lontras se prepara para uma grande pescaria. Elas chegam pela margem em fila, organizadas mesmo. Na água, vão disputar espaço com um outro comedor de peixes, o corvo marinho. E um bando
tão grande só confirma a riqueza destas águas. Dúzias de peixes diferentes, de todas as formas, para todos os gostos. Um banquete inesquecível. Para as aves e para as lontras. Com a barriga cheia, elas vão descansar nas margens, exaustas de tanto comer. Também para o homem da região, o pescado é uma forma vital de alimento. Mas no Rio Sagrado, o milagre da multiplicação abastece a todos. Globo Repórter. Oferecimento Caixa. Pensou em poupança? Pensou Caixa. Quem poupa tem.